Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu estou aqui para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje eu vou resolver alguns exercícios que envolvem proporção. Já já! Muito bem, proporção nada mais é do que uma igualdade de razões, né? Por exemplo, 1/2 é proporcional a 2/4. Como que eu sei disso? Como que eu confiro se duas razões são proporcionais, né? Se basta eu multiplicar aqui, ó, aqui a gente tem o sinal de igualdade, né? Então a gente multiplica cruzado, esse vezes esse vezes esse. Se a igualdade realmente permanecer, se ela for verificada, então esses números são proporcionais. Olha lá, 1 vezes 4 dá 4, 2 vezes 2 dá 4. Então, esses números são proporcionais, ok? Então, o que esse exercício 1 pede é para a gente verificar se esses números escritos nessa ordem, eles formam uma proporção. Então, a primeira coisa que a gente faz nesse exercício é escrever 8 dividido por 20 igual a 32 dividido por 80. A gente fala assim também, né? 8 está para 20, assim como 32 está para 80. Então, como que a gente pode conferir se eles são proporcionais? A gente faz isso, multiplica cruzado, tá? Ou a gente também pode fazer assim, que dá no mesmo, né? Eu ver se essas frações, se elas são equivalentes, né? Então, 8 sobre 20, 32 sobre 80. Se eu multiplicar aqui, ó, 8 vezes 4 e 20 vezes 4, eu vou obter 32 sobre 80, né? Então, essas frações são equivalentes. Ou seja, nessa primeira aqui, sim, os números são proporcionais. Aqui, se eu multiplicar por 4, multiplicar por 4. Ou se eu dividisse esse aqui por 4, né? Ia dar no mesmo, ok? Aqui, claro, se vocês quiserem multiplicar, 8 vezes 80 e 32 vezes 20 vai dar o mesmo resultado, né? Vai dar 640, o resultado vai ser igual, tá bom? Vamos ver a letra B, ó. Então, 150 dividido por 50 igual a 12 por 4. Outra maneira de verificar se a igualdade é correta, nesse caso aqui é simples, né? Que é fazer a divisão. Olha, 150 dividido por 50 dá 3. 12 dividido por 4 também dá 3. Então, como vocês podem ver, existem várias maneiras de a gente verificar se existe uma proporção aqui, né? Letra C, a gente tem 1,2 dividido por 6, 7,2 por 36. Relembrando, a gente pode ler isso aqui assim, né? 1,2 está para 6, assim como 7,2 está para 36. Aqui é fácil de ver que 6 vezes 6 dá 36, né? Ó, é só eu conferir se 6 vezes 1,2 dá 7,2. Se vocês fizerem as continhas aí, vocês vão ver que 6 vezes 1,2 vai dar exatamente 7,2. Então, aqui também são proporcionais, beleza? E a última, 5 está para 6, assim como 1,5 está para 2,4. Bom, aqui, acredito que o melhor caminho seja a gente multiplicar mesmo, né? 5 vezes 2,4 e 6 vezes 1,5, vamos ver se essas duas multiplicações resultam na mesma coisa. 5 vezes 2,4 dá 12. Né? Então aqui dá 12. E 6 vezes 1,5, isso dá 9, né? 9. E é claro que 12 não é igual a 9, né? Ou seja, esses números nessa ordem não formam uma proporção. Bom, galera, continuando então, exercício 2, né? Ele dá esses números aí, ó, x, 10,5, 24 e 15. Ele afirma, esses números escritos nessa ordem, eles formam uma proporção. Aí na letra A ele pergunta qual o valor de x. Bom, então primeiro a gente vai montar aqui as duas razões, ó. X dividido por 10,5 igual a 24 dividido por 15. Beleza? Então ele já diz que eles
são proporcionais. Ou seja, se eu multiplicar aqui, ó, tem que dar o mesmo resultado. Assim a gente vai conseguir descobrir qual é o valor de x, né? X vezes 15, então aqui 15x, igual a 24 vezes 10,5, que dá 240 mais 12, 252. Então a gente tem x igual a 252 dividido por 15. Vamos fazer essa divisão aqui rapidinho, ó, 252 dividido por 15. Aqui dá 1, que vai sobrar 10, 102. 15 vezes quanto chega mais perto de 102 é 90, né, que é 6. Dá 90, vai sobrar 12. Não tem mais ninguém para baixar aqui, então a gente acrescenta um zero e uma vírgula. 120 vai ser 15 vezes 8. Isso. Então a resposta aqui, x igual a 16,8. Ok? Essa é a resposta da letra A. A letra B, ele pede para elaborar um exercício que, para resolver esse exercício, tem que calcular essa proporção. Essa é a resposta pessoal, né, galera? Eu poderia criar, por exemplo, assim, um determinado número dividido, sabe-se que a divisão entre um determinado número e 10,5 é igual à divisão de 24 por 15. Que número é esse? Né? Essa seria uma maneira bem simples de criar um problema. Mas esse foi só um exemplo, né? Existe uma infinidade de maneiras de criar um exemplo cuja resolução desse exemplo consista nisso aqui, né? Em resolver essa proporção. Beleza? Galera, então exercício 3. A gente tem que calcular o valor de x em cada um desses exercícios de modo que sejam proporcionais, né? Então, para que sejam proporcionais, a igualdade ela tem que se verificar. Ou seja, se a gente multiplicar cruzado, isso tem que ser igual. Vamos fazer isso, ó. Então, letra A. X vezes 12, 12x. 3 vezes 8, 24. Passando 12 dividindo, a gente vai ter 24 dividido por 12, que vai dar 2. X igual a 2. Letra B, muito parecido, ó. 7 vezes x, 7x. Igual 2,1 vezes 3, isso dá 6,3. 6,3. Vai ficar x igual a 6,3 dividido por 7. Isso dá 0,9. 7 vezes 9, 63, né? Então x igual a 0,9. Beleza? Letra C. 2 vezes 2x. Isso fica 4x. 15 vezes 3 dá 45. X igual 45 dividido por 4. Isso dá 22,5 dividido por 2 dá 11,25, né? É isso? 22,5 dividido por 2, 11,25. Isso aí. Letra D. Letra D era um pouquinho mais difícil, né? Ó, a gente tem que multiplicar 3 por x mais 6 e 2 por x menos 6. Lembrando, quando eu multiplico 3 vezes x mais 6, eu tenho que distribuir, né? Ó, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 6, 18. Então, 3x mais 18. Igual 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 6, menos 12. Então, vai ficar assim, ó. Nesse caso agora, eu junto quem tem x e quem não tem x, né? Então, passo esse 2x para lá, ó. 3x, vai ficar assim, ó. 3x menos 2x. Igual a menos 12 menos 18. 18 passou para lá, ficou negativo. Aqui vai dar só x e aqui vai dar menos 30. Então, x igual a menos 30, tá? Na hora de vocês resolverem esse tipo de exercício aqui, eu até fiz esse primeiro passo direto, tá? Mas o ideal é a primeira linha, vocês escreverem assim, ó.
3 que multiplica x mais 6, né? E 2 que multiplica x menos 6. É sempre legal fazer assim, tá? Aí depois distribui, ó, tá? Beleza? Vai chegar nesse mesmo resultado, né? Mas é legal acostumar, pelo menos nos primeiros exercícios, assim, escrever primeiro dessa forma, ok? Bom, galera, então para a gente finalizar essa aula de hoje, letras E e F, seguindo a mesma ideia, né? Qual o valor de x para que sejam proporcionais. Então, vamos lá, a gente multiplica, ó. 5 que multiplica x menos 6, vou fazer essa um pouquinho mais passo a passo, tá? Ó, 5 que multiplica x menos 6, e a outra ali a gente tem 1 que multiplica x mais 1,5. Okay? Então aqui a gente distribui, ó, 5 vezes x, 5x, 5 vezes menos 6, menos 30. Aqui vai ficar 1 vezes x, x, 1 vezes 1,5, 1,5, né? X mais 1,5. Juntando os que tem x, ó, 5x menos x, esse x vai passar para lá negativo, né? Então 5x menos x vai ficar 4x, e esse menos 30 passa para lá mais 30, então vai ficar 31,5, ou seja, 31,5 dividido por 4. Isso vai dar 7,875. Ok? Isso, né? Isso, 7,875. E letra F. A letra F aqui a gente tem frações, então às vezes as frações acabam assustando um pouco. Mas vocês vão ver que ela é bem tranquila, tá? A primeira coisa bacana de fazer aqui é o seguinte, ó. Observem que esse x ele não está escrito em forma de fração. Quando o número não está escrito em forma de fração, eu posso escrever ele em forma de fração. Basta eu dividir por 1, escrever ele dividido por 1. Porque x dividido por 1 é x, né? Então eu não estou alterando o valor de x, só estou alterando a forma como ele é escrito, ok? Primeiro passo é multiplicar isso cruzado, né? O que a gente fez em todas as outras. Então é 3/4 que multiplica x sobre 1 igual a 1/2 que multiplica 1/3. Então multipliquei esse por esse, multipliquei esse por esse, ok? Multiplicação de frações, para relembrar aí, quem não lembra, né? A gente multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então 3 vezes x, 3x. 4 vezes 1, 4. Do outro lado a mesma coisa. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Bom, agora aqui isso aqui fica bem tranquilo, né? A gente já fez algumas parecidas ali, por exemplo, a letra A foi assim, a letra B também parecida, né? Basta multiplicar cruzado, ó. 3x vezes 6 vai ficar 18x. E 4 vezes 1, 4. Vamos terminar ela aqui do ladinho, ó. Vou passar o 18 dividindo. X igual a 4 dividido por 18. Essa divisão não dá exata, né? Não dá para fazer... mas o que a gente pode? Dá para fazer a divisão, né? Só não dá exata. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplificar essa fração, né? Tanto 4 quanto 18 a gente consegue simplificar por 2. Então, ó, dividido por 2, dividido por 2. Vai ficar x igual a 2 nonos. Ok? Pode fazer a divisão se quiser, vai dar 0,22222, né? Mas geralmente esse tipo de exercício a gente deixa em forma de fração. Ok? Para a aula de hoje era isso. Na próxima aula a gente vai começar a falar de números ou grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Isso vai ser muito importante para quando a gente for falar sobre regra de 3 simples, ok? Por hoje era isso. Bons estudos e até a próxima!